Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Como sempre falo, para mim é um prazer ter vocês aqui juntos para considerar assuntos espirituais das nossas reuniões. Nesse vídeo, nós vamos considerar o estudo bíblico de congregação, lição 27, com o tema Como a morte de Jesus pode nos salvar. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, vamos juntos então fazer a consideração desse estudo que tem o tema Como a morte de Jesus pode nos salvar. Então pegue a palavra de Deus, pegue o seu livro e faça suas anotações para que assim você também possa estar bem preparado para a sua reunião. Espero que esteja tudo bem com vocês e que Jeová possa sempre continuar abençoando a sua vida. Vamos lá? Então vamos fazer a leitura inicial. Nós pecamos, sofremos e morremos porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. Mas nem tudo está perdido. Jeová enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos livrar do pecado e da morte. A Bíblia ensina que com a morte dele, Jesus pagou um resgate. Resgate é o preço que se paga para libertar alguém. O preço que Jesus pagou foi a sua vida humana perfeita. Jesus abriu mão do direito de viver para sempre na terra. Assim, ele abriu o caminho para que nós recuperássemos tudo que Adão e Eva tinham perdido. A morte de Jesus também mostrou o quanto ele e Jeová nos amam. Esta lição vai ajudar você a aumentar a sua gratidão pelo sacrifício de Jesus. Então, o ponto 1 diz assim: Nós somos pecadores, por isso fazemos muitas coisas que magoam a Jeová. Mas, por causa do que Jesus fez por nós, podemos ter o perdão de pecados. Para isso, precisamos nos arrepender de verdade, pedir perdão a Jeová em nome de Jesus e fazer o máximo para não repetir os mesmos erros. Se fizermos isso, poderemos ter uma forte amizade com Jeová. A Bíblia diz: Cristo morreu de uma vez para sempre pelos pecados, um justo pelos injustos, a fim de conduzir vocês a Deus. Então a pergunta do 1: como a morte de Jesus pode nos ajudar hoje? Então 1 Pedro 3,18 ali diz: Cristo morreu de uma vez para sempre pelos nossos pecados, a fim de nos conduzir a Deus. Então, além de nos achegar a Jeová, temos também o perdão de nossos pecados. Ponto 2. Jeová enviou Jesus para dar sua vida humana perfeita, para que todo aquele que exercer fé em Jesus não seja destruído, mas tenha vida eterna. Por causa do sacrifício de Jesus, Jeová vai acabar com todas as coisas ruins que acontecem por culpa da desobediência de Adão. Isso significa que, se tivermos fé no sacrifício de Jesus, teremos a oportunidade de viver para sempre no paraíso na terra. Pergunta: como a morte de Jesus vai nos ajudar no futuro? Então a resposta: nós teremos a oportunidade de viver para sempre no paraíso na terra. No entanto, precisamos exercer fé em Jesus Cristo. Aprenda mais. Entenda melhor por que Jesus morreu por nós e como isso pode ajudar você. Ponto 3. O sacrifício de Jesus nos livra do pecado e da morte. Então vamos assistir o vídeo com o tema Por que Jesus morreu? Parte 1. E depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então a pergunta: que oportunidade Adão perdeu quando desobedeceu a Deus? Então, como vimos no vídeo, Adão ele perdeu a oportunidade de viver para sempre num paraíso na terra. Ele desobedeceu a Jeová e por isso todos os humanos são imperfeitos e pecadores.
Vamos fazer a leitura do livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: É por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Então a pergunta: como o pecado de Adão afetou a nossa vida? Então, de acordo com o texto, por causa do seu pecado, ele fez com que todos os humanos também fossem pecadores. E a morte, em consequência disso, afetou toda a humanidade. Vamos fazer agora a leitura de João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então a pergunta: por que Jeová enviou seu Filho à Terra? Então a resposta: ele fez isso primeiro, para que nós, seres humanos, pudéssemos nos achegar a Deus, ter oportunidade de ter vida eterna, mas para isso nós precisamos exercer fé em Jesus Cristo e em Jeová. E na gravura a gente consegue perceber um dos motivos também, né? Adão, ele era um homem perfeito, mas por causa da sua desobediência, todos os humanos ficaram pecadores e morrem. Mas Jesus era um homem perfeito e por causa da sua obediência, todos os humanos podem ter uma vida perfeita e viver para sempre. Então, assim como o pecado entrou na terra por causa de um homem, havia necessidade de um homem também desfazer todo esse mal. Ponto 4. A morte de Jesus pode ajudar todas as pessoas. Então vamos assistir o vídeo Por que Jesus morreu, parte 2, e depois vamos fazer a pergunta a seguir. Então a pergunta após o vídeo: como a morte de um só homem pode ajudar todas as pessoas? Bem, então como vimos, por Jesus ter sido obediente a seu Pai, diferente de Adão, ele deu oportunidade para que todos possam ser libertos dos pecados deixados por Adão e ter vida eterna. Vamos fazer a leitura de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz assim: Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se entregou como resgate correspondente por todos. Sobre isso se dará testemunho no tempo devido. Então a pergunta: Adão era um homem perfeito, mas por causa do pecado dele, todos os humanos pecam e morrem. Jesus também era um homem perfeito. Em que sentido ele foi um resgate correspondente por todos nós? Então a resposta, de uma maneira simples, para ser comentado, é que assim como Adão ele era perfeito, somente uma outra pessoa perfeita é que poderia cobrir ou pagar essa dívida. Então Jesus, como um homem perfeito aqui na terra, ele conseguiu ser leal a Jeová e mostrou, por meio de suas ações e das suas atitudes, que ele poderia pagar um preço correspondente e nos resgatar do pecado e da morte. Ponto 5. O resgate é um presente de Jeová para você. Para os amigos de Jeová, o resgate é um presente muito especial. Por exemplo, leia Gálatas 2:20 e depois converse sobre o ponto a seguir. Então o texto de Gálatas 2:20 diz assim: Estou agora pregado na estaca com Cristo. Quem vive não sou mais eu, mas é Cristo que vive em união comigo. De fato, a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então a primeira pergunta: como o apóstolo Paulo mostrou que via o resgate como um presente de Deus para ele?
Ele menciona aqui no texto que ele vivia agora não mais para ele, mas para Cristo, mostrando assim que a partir daquele momento toda a sua vida era sujeita a Jesus Cristo. Ele viveria pela fé, não mais pela vista. Então, quando Adão pecou, ele e todos os humanos depois dele foram condenados à morte. Mas Jeová deu vida do Filho dele para que você tenha a chance de viver para sempre. Vamos fazer a leitura do texto de João 19, do 1 ao 7 e depois 16 ao 18, que diz assim: Então Pilatos levou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com manto púrpura. Eles se aproximaram dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! Também lhe davam bofetadas. Pilatos saiu novamente e disse ao povo: Escutem, vou trazê-lo para fora vocês, para que saibam que não vejo motivo para acusá-lo. Então Jesus saiu, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura. Pilatos lhes disse: Eis o homem. No entanto, quando os principais sacerdotes e os guardas o viram, gritaram: Para a estaca com ele! Para a estaca com ele! Pilatos lhes disse: Levem-no vocês mesmos e executem-no, pois eu não vejo nenhum motivo para acusá-lo. Os judeus lhe responderam: Nós temos uma lei, e é segundo a lei que ele deve morrer, porque se fez Filho de Deus. E do 16 ao 18 diz assim: Em vista disso, Pilatos o entregou a eles, para ser morto na estaca. Então eles se encarregaram de Jesus. Carregando ele mesmo a estaca, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Ali eles o pregaram na estaca, ao lado de 2 homens, um de cada lado, e Jesus no meio. Então a pergunta: como você se sente com o que Jeová e Jesus fizeram por você? Bem, nós devemos nos sentir muito privilegiados, porque Jesus ele veio, ele deu sua vida para que nós pudéssemos ter vida eterna, ter novamente um relacionamento com Jeová, pois isso havia sido quebrado. Então nós devemos ser simplesmente gratos, fazer com que a nossa vida gire em torno de fazer a vontade de Jeová, para que assim realmente possamos mostrar que esse resgate de Jesus Cristo faz sentido em nossa vida. Então agora a revisão. Por que Jesus teve que morrer? Então a resposta, como vimos, ele teve que morrer para poder pagar um preço correspondente de Adão. Então assim como Adão era perfeito e pecou, Jesus, como um humano perfeito, deu a sua vida em nosso favor. A segunda pergunta: como a vida perfeita de Jesus pôde ser um resgate correspondente por toda a humanidade? Então a palavra correspondente, ela é similar, igual. Então ela tinha o mesmo peso, a mesma medida, ela é correspondente. Então assim como Adão era perfeito, Jesus era perfeito. Então somente uma pessoa perfeita poderia pagar o preço equivalente, correspondente, assim como Jesus fez. E a última pergunta: como a morte de Jesus pode ajudar você? Então isso nos dá a oportunidade de fazer a vontade de Jeová, mostrar para Deus o quanto nós somos gratos por sacrifício de Jesus e por meio de nossas obras nós mostramos que realmente o sacrifício de Jesus faz efeito em nossa vida. Temos o perdão de nossos pecados e conseguimos ter um relacionamento achegado com nosso Pai, Jeová. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim desse estudo. Espero que tenha contribuído melhor para a sua preparação da sua reunião, tá bom?
Qualquer comentário adicional, se você quiser fazer, deixe lá nos comentários finais. Com certeza vai ser benéfico para todos. Muito obrigado pela presença. Fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.